E aí, hoje o tema que eu vou abordar é o seguinte: probabilística e tomadas de decisão. Vocês vão entender quando eu estiver explicando a metodologia. Em primeiro lugar, existem alguns axiomas dedutíveis do fato de que as pessoas agem e as pessoas agem dentro de determinado meio que necessariamente é diferente de outros meios de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Por exemplo, quando eu vou no mercado, é diferente do que uma pessoa que está no Paraná quando vai no mercado. Ela vai ver pessoas diferentes, ela vai ter opções diferentes, ela vai ter preços diferentes dos meus e assim por diante. Cada pessoa, quando ela vai tomar certas decisões, ela tem toda uma situação na qual ela tem os seus certos fins e os meios pelo qual ela pode alcançar esses certos fins. Ou seja, por exemplo, eu estou com fome, eu vou lá e como uma laranja. Um meio e um fim. Meu fim era satisfazer minha fome, o meu meio foi a laranja. Mas poderia ser outra coisa? Poderia. Macarrão, por exemplo. Mas sei lá, o macarrão estava muito caro e eu queria laranja. O ponto em que isso bate é o seguinte: o sistema de tomada de decisões centralizadas, que é o governo da forma que ele é organizado atualmente, o Estado, por assim dizer, é uma forma de decisão muito centralizada. Por exemplo, uma pessoa, tem 200 milhões de pessoas no Brasil e tem, vamos supor, 1000 pessoas que são deputados. Percebe que essas 1000 pessoas não sabem a situação de todas as pessoas do Brasil ao falar alguma coisa para elas fazerem ou não. Por exemplo, sei lá, eu vou passar uma lei sobre metalúrgica. Eu entendo alguma coisa de metais? Não sei. Vamos supor que eu entendo alguma coisa sobre metais. Eu sei a diferença entre os metais de São Paulo e de Paraná. Vamos supor que eu sei também. Eu sei para o que o ferro é usado em São Paulo, para que o ferro é usado em Paraná. Vamos supor que eu sei também. Certo. Mas eu sei no que o ferro vai ser usado em São Paulo, em Paraná. É muito difícil, porque se eu não estiver lá, se eu não estiver mexendo com as coisas que futuramente se planeja usar ferro para fazer certa coisa, então não tem como eu saber para que o ferro vai ser usado em determinados lugares. Tem como especular. Especular é diferente de saber. Você não tem total certeza ao especular e você tem uma chance muito uma chance muito grande de errar ao tentar especular esse tipo de coisa. Um outro exemplo. Vamos supor que eu faço uma lei sobre fabricação de sapatos. Eu sei como cada sapato em cada região diferente precisa ser feito. É óbvio que não, porque eu não estou nas regiões para saber como todas as regiões precisam de certo sapato. Vamos supor, por exemplo, que eu proíba que se use o couro, porque eu acho que o couro é muito caro e está explorando o consumidor. Nesse caso, as pessoas que moram, sei lá, em Goiás, e vamos supor que o Goiás tenha muito mato e muito barro, elas até pagariam mais caro por um sapato de couro para não machucar o pé e assim por diante, enquanto ela anda no meio do barro e do mato. Só que elas não podem. Ou seja, de uma maneira mais sucinta, o argumento é o seguinte: como os políticos não estão inseridos em cada um das situações em que as pessoas estão para tomar decisões, as decisões que os políticos vão tomar com recursos para dar para X ou para Y, ou então com leis, com não recursos, por exemplo, trabalho, não é exatamente um recurso. Esse tipo de decisão vai ser sempre pior do que a decisão que a pessoa está naquela situação, que aquela pessoa que está na situação dela
pode escolher. Porque, naturalmente, ele não tem o mesmo conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquela determinada coisa. Por exemplo, um político não sabe tudo aquilo que um metalúrgico sabe sobre metais. Então, um político não sabe tudo aquilo que um empreendedor sabe sobre economia. E mesmo assim, um político faz leis sobre metais e faz leis sobre economia. Colocando o argumento de uma forma um pouco diferente, as leis, quando elas são feitas para serem uma certa diretiva de comportamentos. Ou seja, todas aquelas pessoas naquela mesma situação vão ter o mesmo comportamento. Portanto, aquelas pessoas que não puderem ter aquele comportamento não vão nem sequer entrar na área daquele comportamento. Por exemplo, os políticos dizem: vou fazer uma lei que não deixa o consumidor ser explorado e vou abaixar o preço dos casacos, eu vou proibir o couro nos casacos, porque o couro é muito caro. Bom, aquelas pessoas que sei lá, entrariam no mercado agora, elas não vão poder entrar no mercado agora, porque elas não vão poder cobrar o preço pelo couro. E outras pessoas que já estão no mercado e cobram um preço diferente para aquele mesmo casaco, só que sem o couro, elas vão se beneficiar disso. E aquelas pessoas que só podem produzir com couro não vão se beneficiar disso, justo pelo contrário. Por exemplo, no Amapá só tem couro e em São Paulo não tem couro. É óbvio que as fabricantes de casaco de São Paulo vão ser beneficiadas por isso, e as do Amapá não vão conseguir nem sequer chegar a ser criadas, porque tem uma lei contra o uso de couro. E elas, para conseguirem competir com São Paulo, elas precisariam exportar material de São Paulo para lá. E para elas fazerem isso, aumentaria o custo muito, porque o Amapá é muito longe de São Paulo e o transporte ia ser muito caro. Portanto, você está impedindo uma pessoa que tem condições diferentes de tentar agir para tentar resolver um problema dela. De maneira geral, todas as políticas, todas as leis que são igualmente aplicadas, que são leis de controle social e leis de controle econômico, são leis desse tipo, leis que impedem as pessoas de procurar formas diferentes de alcançar os fins que elas antigamente queriam. Elas não podem mais usar aquelas formas, porque aquelas formas, por lei, estão sendo proibidas. E quanto mais você deixa as leis proibirem esse tipo de forma, menos utilidade social você vai ter, ou seja, menos pessoas conseguindo cumprir seus fins. Se você tiver só uma lei, por exemplo, que proíba o couro, só as pessoas de Amapá vão se fuder, porque as pessoas não, a pessoa que vai querer criar um casaco, uma fábrica de casaco no Amapá vão se fuder, mas as pessoas não. Agora, se você tiver uma lei sobre esse couro e uma lei sobre fabricação de laranjas que não pode ser regada com agrotóxicos, por exemplo, sei lá, vamos supor que agrotóxicos não sejam ruins. Aí você vai ter dois níveis de desutilidade social. Você vai ter o nível do casaco e o nível da laranja. Ou seja, vai ser muito menos pessoas atingindo seus fins. Ficando da forma mais sucinta possível, fica da seguinte forma. Você tem certas situações, correto? Essas situações, somente as pessoas que estão nessas situações conhecem essas situações. É necessariamente melhor deixar que aquelas pessoas tentem resolver aquelas situações específicas para alcançar seus fins, do que você pegar uma categoria inteira daqueles fins e proibir certos meios. Porque esses certos meios podem se aplicar de formas diferentes, não podem, se aplicam de formas diferentes em situações diferentes. O exemplo principal é o exemplo do casaco. No Amapá você não consegue fazer o casaco porque lá só tem couro e proibiu o couro. Entendeu? Aí a camisa vermelha não é porque eu sou comunista, tá?